Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Sérgio, eu trabalho na EasyTaxi. Eu sou DBA na EasyTaxi, né? Vou falar sobre índices em Mongo. Vou dar alguns exemplos de como funciona um índice interno. A maioria já sabe como é, mas é sempre bom a gente reforçar que às vezes o pessoal não dá atenção muito para um negócio tão simples assim. Então, aqui é essa primeira imagem. Eu tentei fazer a minha no GIMP, não ficou muito legal, então eu tive que pegar do documento do Mongo mesmo. Essa imagem todo mundo que já olhou sobre índices no Mongo vai reconhecer, né? Aqui a gente tem uma query buscando por score menor do que 30 e ordenando pelo score em ordem decrescente. Então aqui essa linha ela representa o índice. O índice é armazenado ordenado, em forma crescente. Aqui cada posição do índice ele aponta para uma posição na memória. Então quando você faz essa query, ele já pega essa região, que é menor do que 30, cada posição ele sabe onde está na memória e por isso que ele funciona tão rápido assim. Opa! Aqui. Então, os tipos de índices, eu vou falar bem rápido. A gente tem esses tipos que são simples, um índice normal, um índice composto, que pode ser 2 ou mais, um multi-key, que é um índice, quando você grava um índice num array. Você tem um índice já espacial, que ele armazena coordenadas em 2D ou 2D Sphere, e um índice de suporte a texto, que ele busca palavras dentro de um texto. Entre as propriedades que a gente tem, as básicas são unique, que são um índice comum, como no SQL normal, um sparse, que ele só armazena campos com os valores indexados. Se você insere um campo com valor null, ele não indexa esse campo. O TTL, que é um time to live, é um índice com tempo de vida, você define um tempo de vida para esse índice. E um índice em background. Quando você tem uma collection muito grande, que tem muitas escritas e leituras, você não precisa parar essa leitura e escrita, você cria em background que ele não loca o banco de dados. Então o índice continua sendo criado e não atrapalha a sua escrita e leitura. Os comandos básicos de índices, a maioria já sabe, né? Mas create index para criar um índice, get index, a gente obtém todos os índices dessa coleção, e um drop index para apagar um index. Esse comando é meio perigoso, que às vezes a pessoa esquece e digita drop indexes, aí acaba apagando todos os indexes da collection. Então é sempre bom tomar cuidado com isso daqui. Acontece muito. Aqui um exemplo que eu criei uma coleção com 500 mil registros para a gente testar os índices. Então eu criei do 0 ao 499.999, eu criei só com 3 campos, o username, o usuário e a idade, que é um valor randômico de 0 a 100. Aí aqui os exemplos. A primeira consulta eu fiz uma consulta sem o índice, buscando um usuário 777. Então eu reduzi bastante esse explain aqui da coleção, porque senão não ia caber aqui, nem ia ficar muito pequeno. Eu peguei só os dados importantes. Aqui ele mostra que ele retornou um resultado. O tempo de execução foi 186 milissegundos. Não olhou nenhuma chave, porque não está indexado esse campo. E aqui o total de documentos examinados. Então ele olhou todos os documentos nessa coleção. Aqui ele diz que foi um co-scan, que é um table scan, ele varre tudo. E aqui é só apontando a query, a direção e as quantidades de documentos. Aqui desse lado já é a mesma consulta usando o índice. Então o mesmo documento retornou só um. O tempo em milissegundos não foi nada, na verdade, muito rápido isso aqui. Total de chaves examinada 1 e total de documento 1. Aqui ele examinou os 500 mil, aqui ele examinou só 1, porque ele bateu no índice e foi direto no documento. Aqui ele diz que foi um index scan e como que ele fez a ordenação na memória. Aqui eu fiz um sort, o mesmo esquema, quando a gente usa um índice, se a gente usa um índice por um sort, ele faz bem mais rápido. E aqui a gente tem um problema, que eu fiz um sort pelo username sem o índice e ele deu essa mensagem de erro. A operação de sort não é permitido porque estourou a quantidade de memória RAM. Esse número gigante aqui, na verdade, são 32 megas. Aí ele diz aqui, adiciona um índice ou especifique um limite menor. O tempo de execução aqui foi 491, mas é porque ele deu 491, estourou a memória e já trouxe o erro. Então ele nem fez mais nada aqui, né? Então examinou 0, ele estourou a memória e deu erro.
Aqui, por outro lado, com o índice, ele executa com sucesso, retorna os 500 mil, porque eu não passei nada na condição da query. O tempo de execução 670, examinou todos os documentos e trouxe tudo. Então ele nem faz um sort nesse caso, porque o índice já é armazenado sorteado, ordenado, né? Tem um cara muito legal que é bom, sempre quando a gente fala de índice, que é bom a gente usar, que é um hint. É você forçar uma query a usar um determinado índice. Tem casos que você faz uma query e você tem dois campos que usam um índice nessa mesma query, e o Mongo, por algum motivo, ele acaba escolhendo um índice errado. Na EasyTax a gente tem muito disso aí. O Mongo, às vezes, ele escolhe um índice que é pior do que se você tivesse apontado um determinado índice. Então, esse operador hint, ele força o Query Optimizer a utilizar um índice específico. Aqui eu criei 2 índices para a gente testar, username e por idade. E fiz aqui uma consulta simples, onde o usuário contém usuário 777, idade maior ou igual a 20, menor ou igual a 30. E deu um explain direto. O que o Mongo fez? O Mongo executou, trouxe 15 documentos, executou em 227 milissegundos, escaneou 54.213 chaves e a mesma quantidade de documentos. E aqui ele diz que ele usou o índice por idade. Aqui, por outro lado, eu falei, não, eu sou teimoso, eu quero usar o índice por username, não quero idade. A mesma consulta, deu um explain e fiz aqui, execution com sucesso, trouxe 15 documentos, o tempo aqui foi o dobro do tempo daqui, ele gastou 481 milissegundos, examinou todas as chaves do índice e só 111 documentos. É engraçado a gente ver aqui porque aqui ele examinou muito mais documento do que aqui. Aqui ele trouxe só 111, mas aqui ele examinou 54 mil. Só que a diferença está nessa quantidade de chave que ele examinou. Então o tempo de examinar uma chave de um índice pode ser que leve muito mais tempo do que você examinar menos chaves. Aí, para concluir, nem sempre um índice é bom você usar. Tem casos que é melhor você deixar o Mongo fazer um table scan, um call scan, do que você utilizar um índice. É isso aí, as minhas referências ao site do Mongo, na documentação, e esse livro aqui que vale a pena todo mundo ler. Obrigado.